e aí? Te assustei? Foi mal, essa não era a minha intenção. Mas você sabe que tu não pode estar aqui, né? Assim, é meio solitário aqui, só eu e esses robôs. Então, senta aí um pouco e deixa eu te contar sobre uma série de vídeos inspirada em uma franquia que eu gosto bastante. Deixa eu te contar sobre o The Walton Files. Primeiro, eu tenho que apresentar o que é um analog horror. Esse é um gênero que surgiu como uma ramificação do horror independente na internet, especialmente no YouTube. Ele é caracterizado por sua estética nostálgica, que imita a aparência de mídias analógicas, como fitas VHS, transmissões de TV antigas e gravações amadoras, geralmente trazendo consigo uma atmosfera perturbadora e elementos sobrenaturais. Por isso, o nome terror analógico em uma tradução livre. Por mais que esse gênero tenha se popularizado há pouco tempo, a origem dele é bastante antiga. Mídias com essa temática já existem na internet desde 2010, com Marble Hornets, uma série muito inspirada pela creepypasta do Slenderman, junto do filme A Bruxa de Blair, que é um found footage, filmes que são gravados pelo personagem da trama, para dar aquela ideia de que o longa-metragem é na verdade uma gravação real, que foi encontrada, o que obviamente é uma mentira, mas mesmo assim ajuda o espectador a sentir-se imerso na trama. Um dos marcos do analog horror foi o Local 58, criado por Chris Straub em 2015. Essa série utiliza a estética de uma emissora de TV local que é interrompida por mensagens bizarras de extraterrestres. O analog horror passaria a ser popular de fato na época de pandemia, graças ao maciço aumento no consumo de mídias online, com obras que ficariam extremamente populares, como Gemini Home Entertainment, que usa de vídeos educativos fictícios e comerciais antigos para criar uma narrativa de invasão cósmica, ou The Mandela Catalog, com seu incrível e visionário terror com rostos distorcidos. Muito feio! E aí, mano, eu vou precisar levar a minha avó no Muay Thai, então você pode passear com na bunda pra mim? Eu ia agradecer bastante. Pô, sem problema. Pode deixar que eu levo, cara. Cara, que som é esse? Mano, o que tu tá falando? Mano, para com essa porra. Cara, eu já te falei que não tem nada acontecendo. Que porra é essa, Lua bicho? E outro que teria feito seu nome nessa época foi The Walton Files, ou The Walter Files. Essa foi uma série de vídeos feitas por Martin Walsh, grande fã de Five Nights at Freddy's, que decidiu criar sua própria história. Obviamente, o universo de The Walton Files tem sim suas semelhanças com FNAF, o restaurante temático para crianças, tragédias nesse estabelecimento e robôs possuídos, mas The Walton File consegue sim se diferenciar da franquia de jogos e, para mim, consegue até mesmo criar uma narrativa mais cativante. Tudo começou aqui. Fita introdutória da empresa. Mas antes de fato vermos o conteúdo dessa fita, a gente pode reparar algo bem curioso na descrição. Esta é uma compilação de fitas criadas pela já extinta Bunny Smiley Company. Eu tentei obter o máximo de informações possível sobre o que essas fitas são. Tudo que eu pude encontrar foi que essas fitas foram entregues a novos funcionários entre 1974 e 1979. O resto das fitas parecem ser gravadas por um novo zelador de instalações no ano de 1982. Eu espero que eu possa encontrar mais fitas em breve.
Isso foi escrito por Anthony. No momento a gente não sabe muito bem quem é esse cara, mas na grande maioria desses vídeos ele tá presente na descrição. E isso significa que é ele que está encontrando e postando essas fitas. Enfim, a gente volta nisso depois. O vídeo em si se trata de uma coletânea de fitas, como o próprio Anthony mencionou nos comentários. A primeira é uma fita introdutória para novos funcionários da Bob's Burger, uma hamburgueria que pertence a uma empresa, a Bunny Smiles Incorporation, parceira da Cyber Fantech. O restaurante segue os modelos de negócio de Five Nights at Freddy's, ou seja, um estabelecimento focado para o público infantil, com robôs horrorosos que a trama insiste em dizer que as crianças amam. Eu tenho certeza que se eu visse um bicho desse na minha infância, eu ia chorar de desespero. E como estamos falando do capeta, a fita também apresenta os mascotes da Bob's Burger, conhecido como os Showstoppers, sendo eles Bon, Chá, Benny e Buzu. Mais importante do que esses animatronics, a fita nos apresenta os fundadores da Bunny Smile Incorporation, Jack Walton e Felix Kranken. No momento a gente não tem muita informação sobre eles, e uma estranha interferência nos leva a isso. Um segmento instrucional sobre as instalações do armazenamento K9. Eu não tô falando da droga. Da K9 aí, que é K9 aí? Localizado em uma floresta de Santa Joana, que é usado para armazenar itens valiosos da Bob's Burger, que foi fechada em 1974 devido a um incidente. O que é curioso, já que na fita vemos que o restaurante foi inaugurado no mesmo ano que ele fechou. A segunda fita é um episódio para um desenho animado infantil de 1979, feito por uma empresa chamada Sunlight Animation. Isso indica que mesmo após o tal incidente, a Bunny Smile Incorporation ainda se manteve, assim como seus personagens. Afinal, essa animação é de um show infantil do próprio Bon, onde nesse episódio ele está convidando os outros mascotes para uma festa do pijama. Tudo parece bem normal até o momento onde o Bon checa a lista de convidados e isso acontece. Sleepover, he invited Char, Buzu, and Billy. Let's check again in case we don't forget any guests. Bon invited Char, Bozu, and... Esse rosto, se você se lembra, é de Jack Walton e sua aparição nesse desenho ocorre várias vezes. Porém, a última é definitivamente a mais intrigante. Com o personagem de Bon acordando no meio da noite devido a um som vindo de outro cômodo na qual ele vai averiguar o que é. Jack Walton está desaparecido, mas essa informação chega a ser ofuscada pelo que vem depois. Naquele breve corte, vemos o que parece ser uma vigia noturna, onde logo atrás dela está o animatrônico do Bon, visivelmente mais deteriorado. Entretanto, há um detalhe interessante na guarda. Em seu chapéu, vemos o nome Sophie. Ele até pode parecer meio desconexo no momento, mas ao longo dessa fita, vemos esse nome se repetir bastante. You finally start to remember. That's all ball. They will be back for you soon. Sophie. Com essas pistas, podemos concluir que Sophie tem alguma conexão com Jack Walton, mas no momento a gente não tem nada muito específico para apontar qual seria a relação dela com Jack. Então, vamos só prosseguir. A última fita acompanha Brian Stills, o novo zelador da Bunny Smiles, que foi enviado à instalação de armazenamento K9, aquela mesma que apareceu entre a primeira e segunda fita, agora no ano de 1982. Ele explica que está gravando porque a empresa pediu que ele fizesse isso como parte do processo de arquivamento.
Brian comenta que está dirigindo há algum tempo e acabou se perdendo por cerca de 20 minutos enquanto procurava o local onde foi designado para trabalhar. Após um corte na gravação, ele aparece na entrada do depósito e menciona que um tal de Chris lhe contou que o local está fechado desde o início da década de 1970. A gravação corta novamente e agora Brian está dentro do depósito. Ele foca a câmera em 3 fotografias. A primeira é de Felix Crankin, a segunda parece mostrar uma família ou talvez os antigos funcionários da empresa, e a terceira, curiosamente, retrata 2 crianças. Em sequência, vemos o zelador finalmente encontrando o Bon, sendo aquela mesma versão desgastada da segunda fita. Ele então começa a fazer testes com o coelho, fazendo ele se mexer e cantar. Perturbador, não? Bem, mas o que será que ele pensou que eu era ela significa? Eu acho bem explícito com o fato de termos visto aquele trecho da Sophie como guarda. Talvez aquilo seja uma forma de representar como Bon via Brian, por isso o atacou. E por que o Bon agiu dessa forma? Eu sei que se a gente for usar a fórmula FNAF aqui, o mais óbvio seria chutar que o Bon foi possuído pelo Walton, que está desaparecido, e em algum momento ele teria morrido e seu corpo foi colocado dentro do Bon, ou o espírito dele possuiu o robô. Afinal, até o Brian diz que o local tá cheirando mal. Mas, de qualquer forma, é cedo demais para afirmar qualquer coisa. E bem, temos bastante coisa para ver ainda. Aliás, não se preocupe se estiver ficando muito tarde. Você pode ficar comigo aqui até o amanhecer e eu te garanto que do meu lado as coisas vão ser bem mais tranquilas. Ah, esses ratos devem estar perambulando de novo pela cozinha. E eu já volto, tá? Não vai acabar sumindo, viu? Eu tô só tirando pra tua cara. Relaxa aí. Esta é outra compilação de fitas da Bunny Smiles Incorporated. Consegui entrar em contato com algumas pessoas por meio de fóruns e tópicos que têm algumas informações sobre essa empresa. Essas fitas giram em torno de um projeto de realocação que estava sendo executado no final dos anos de 1970. Um ex-funcionário da BSI mencionou que essas fitas eram realmente privadas e apenas algumas pessoas tinham uma cópia delas. Uma vez que a empresa desapareceu no início de 1983, todas as fitas relacionadas ao projeto foram banidas e destruídas. Elas são super raras e eu tenho muita sorte de tê-las. Quanto a mim, estou bem, apenas ficando em casa esperando que a Covid não me foda. Tomem cuidado. No começo vemos Bon acenando para a câmera, enquanto ao seu lado surge o nome da Bunny Smile Incorporated, assim como abaixo onde aparece o nome da Cyberfantech. Essa fita então procede até uma interferência a cortar ela, mas momentos antes, por um curto espaço de tempo, o início de um link aparece. Só com essa metade não dá para fazer muita coisa, então vamos esperar, talvez encontremos o restante dele na fita.
forma resumida, ela é uma mamada no Felix Cranking, onde o narrador afirma que o projeto de relocação era um plano de backup feito por Felix, levando 4 anos de papelada legal para ser concluído. Esse tal projeto de relocação foi basicamente uma tentativa de reabrir a Bons Burgers depois de seu fechamento. A ideia do projeto seria que enquanto um novo local estava sendo preparado, as coisas pertencentes ao antigo restaurante foram armazenados na floresta de Santa Joana, aquela mesma onde vimos o Brian. E bem, eu acho que a gente não vai ver mais ele depois daquilo. Enfim, a ideia disso tudo era de restaurar os animatrônicos e reabrir uma nova Bons Burger por volta do início dos anos 80. Tendo explicado isso, constantemente vemos Felix sendo mencionado inúmeras vezes. Mas em relação ao Jack, ele chega a aparecer algumas vezes, mas sempre com um clima macabro por trás. O mais intrigante é na verdade algo sutil. Jack parece ser ignorado pelo narrador. Vemos aquela foto dos fundadores, mas só com o Felix. Walten não é sequer citado nessa fita. De certa forma, parece que querem esquecer do Walten. A segunda fita mostra o processo de reprogramação dos animatrônicos, e nesse caso o foco é nas expressões faciais. O animatrônico de Benny é usado como exemplo, embora a fita afirme que os resultados devem ser os mesmos para todos os outros animatrônicos. Uou, isso foi bizarro. The mighty rabbit tries to find a way out of the cage, but it's unsuccessful. The rabbit keeps trying to find a way out, or at least catch the owner's attention. The mighty rabbit must get out. The mighty rabbit needs to 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 get out. The rabbit is starving. 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 Is starving. Is starving. Is starving. Is starving. Is starving. Is. Finalmente, um cartaz de desaparecimento quase invisível aparece, e a vítima é Susan Woodings. E com todos os acontecimentos recentes, é plausível pensar que Susan seria quem está possuindo a Benny. A terceira fita é um tutorial para o suporte técnico do armazenamento K9. Shah atua como uma guia para o tutorial, e diz ao espectador para sempre usar seu uniforme e trazer seu cartão de identificação da Bunny Smile. Só vamos torcer para a gente não acabar como os outros funcionários. Shah ajuda o pequeno Bon a preparar-se para entrar na instalação, verificando se ele tem os itens necessários: uma lanterna, um lanche, uma chave, uma câmera. Ok,
A gente leva o Walten também. Wow, it's pretty dark here. You should turn on the light. Turn on the light. Agora, dentro da instalação, Shah aconselha a gente a acompanhar os quartos que estamos entrando, pois se perder aqui é bem fácil. Ela passa por várias salas, a primeira sendo uma sala de descanso. Quando Shah está prestes a ir embora, podemos ver algo surgindo por um breve momento, uma silhueta do que parece ser uma pessoa. Na área de armazenamento principal, Shah diz algo incompreensível. Mas o áudio pode ser invertido para revelar uma história. Rosemary would go to the restaurant every night hoping that his beloved husband would reappear after being missing for weeks, but no response until one day she heard a voice saying, "I know where she is, Rosie," coming from the backstage. Após isso, ela vai para uma sala com os animatrônicos quebrados e avisa pra gente não tocar ou apontar luzes sobre eles, a menos que sejamos um técnico da instalação. Shah, quando retorna à área principal, começa a chorar. Ela tenta sair da sala, mas esbarra naquela mesma figura que tinha aparecido no começo. Sophie, where am I? By the time the lady entered the backstage, as the voice told her to, missing husband wasn't there. Instead, she found a rap. Rose broken will fix you. You will beautiful. You will beautiful. You will beautiful. When she woke up, she looked beautiful. But on the inside, Every single part of her body was bleeding out. Assim como na outra fita, essa aqui também acaba com muita informação para processar. No final vemos um cartaz de desaparecimento, e o cartaz é de Rosemary Walten. Ela era esposa de Jack Walten e fazia frequentes visitas na esperança de encontrar seu marido. Temos bastante coisa nessa sequência que é muito especulativa. Quem chamou a Rose para os fundos? O bom? A silhueta? E quem é essa silhueta? Bem, são várias perguntas para poucas respostas, então vamos deixar qualquer teoria pro final. A quarta fita é uma gravação feita por 3 técnicos da Bunny Smile Incorporated, que se ofereceram para ficar na instalação por 3 dias para reprogramar os animatronics. Uma imagem dos 3 funcionários aparece, com os nomes de Hilary B, Ashley P e Kevin W. A gravação começa fora das instalações, onde eles falam sobre o fechamento da Bons Burgers. Lá dentro, eles encontram os animatronics quebrados de Shah e Bon. Eles discutem como eles podem repará-los para a realocação, mas Hilary acredita que o dano é muito grave e que alguém deveria ter feito isso intencionalmente. O trio então se prepara para dormir, mas Ashley percebe que a empresa lhes deu uma pequena chave, mas nunca explicou seu uso. Ela quer investigar isso, mas o resto da equipe diz que eles devem se concentrar em consertar os animatronics. A noite então passa. De manhã, Kevin recapitula o projeto, afirmando que não teve sucesso, pois os animatronics estavam muito danificados, e o tempo que eles receberam para concluir as atualizações foi muito curto. Ele termina a gravação pedindo à empresa por melhores equipamentos, bem como mais tempo. Uma nova gravação começa, mas de Ashley tentando descobrir para que a chave é usada, pois ela acredita que isso pode salvar o projeto. Após muita busca, ela finalmente descobre que a chave leva para as portas dos fundos. Eu sei a piada que você está esperando, mas eu não vou fazer. Isso acaba levando para muitas outras portas. Abrindo elas aleatoriamente, ela encontra peças robóticas e animatrônicos não utilizados, cabeças animatrônicas e até um outro coelho, só que na cor cinza. Ele é definitivamente menor do que o Bon e a Benny, mas isso não o deixa ele menos bizarro. Explorando a última sala, ela encontra uma versão animatrônica de Billy. Caso você tenha olhos atentos, você viu esse palhaço lá na primeira compilação, naquele desenho animado sobre a festa do pijama do Bon. Ele é outro mascote da franquia, mas não chega a ser um showtopper, sendo meio que um personagem especial, sendo usado para aniversários na Bons Burger. Voltando para a fita depois dessa contextualização, Ashley acaba eventualmente encontrando uma fita cassete com a data do dia 11 de junho de algum ano da década de 70. Com isso, ela vai até Billy, já que ele possui um toca-fitas no meio do peito.
Charles, Rosemary, Sophie. O Bon fez mais uma vítima. Novamente colocou um cadáver, agora o de Ashley, nos mascotes. Durante um frame, podemos ver este texto na tela. Eles foram embora no dia seguinte. Eles pensaram que Ashley tinha saído mais cedo, mas ela estava nas portas dos fundos, gritando o máximo que poderia, mas ninguém ouviu os gritos. Nos dias seguintes, os zeladores reclamaram de um cheiro horrível vindo das portas dos fundos. A empresa decidiu fechar as instalações até novas orientações. O projeto de relocação não teve sucesso. Ashley ainda está lá, mas ela não está mais gritando. Ela viu algo que não deveria, e agora ela é linda. Ela é linda. Um segundo depois, o resto daquele link lá do começo aparece. Mas antes, depois que os créditos rolam, uma voz pode ser ouvida dizendo: A imagem que aparece em seguida é de um jogo antigo. Ela mostra Bon, Benny, Chá e Buzo na frente de um celeiro, com uma caixa de correio ao lado dizendo Bon, implicando que o celeiro é dele. No fundo, atrás de uma árvore, uma estranha figura pode ser vista. Tá, mas e aquele link? Agora a gente tem ele completo. Indo até esse endereço, a gente cai em outro vídeo com o nome de Lucky You, que eu vou traduzir como sortuda. A primeira coisa diferente dos outros dois vídeos é que lá tínhamos a descrição do Anthony, que compilou aquelas fitas. Já aqui temos algo diferente. A história da Bons Burgers se remonta a 1958, quando dois estudantes universitários tiveram a mesma ideia de artistas animados. Os nomes eram Jack Walton e Felix Crankin. Eles levaram 16 anos para realmente executar esse conceito. Naquela época, Crankin e Walton já tinham construído suas próprias famílias. Felix se casou com uma linda mulher, e Walton não era apenas um ótimo marido, mas também um pai feliz de 3 lindas crianças. O conteúdo desse vídeo começa expondo imagens com datas, começando com a abertura do restaurante, seus shows, seu fechamento até o armazenamento K9. O curioso é que a última data, sendo 11/6 de 1974, não mostra nada. A fita então prossegue para o seguinte. Você deve estar tão confusa com o que viu. Não tenha medo, minha coelhinha. As respostas vão chegar, eventualmente. Mas não deixe montar esse quebra-cabeça só com as peças que você tem agora. Isso é só o começo. Pois eu vou te contar uma história de pessoas destruídas, de pessoas lindas. Ele está muito arrependido pelo que fez com elas, mas não há nada que ele possa fazer. Lembre-se disso. Segurança em pílulas, Sophie. 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 Segurança. Você não vê? Eu os fiz lindos. Não sei como. Eu nem queria. Mas eu fiz. Eles tentaram falar conosco. Pelas fitas. Eles serão ouvidos. Esse é o pedido de socorro deles. Além disso, eles querem que a gente saiba.
achei você. Por que você saiu da sala? Eu falei pra tu me esperar lá. O quê? Um dos animatrônicos veio atrás de você? Olha, acho que essa história tá te afetando mesmo, hein? É o seguinte, sai desse armário. Eu entendo que esse lugar parece meio estranho à noite, mas são coisas da sua cabeça. Ei, faz muito tempo que não nos vemos, né? As filmagens a seguir são sobre um videogame dos anos de 1980 criado pela empresa. O motivo de ter levado tanto tempo para conseguir essas imagens é que o jogo nunca chegou a ser lançado ao público e o material disponível vinha apenas da versão beta do jogo. Em outubro de 1982, algumas máquinas de teste do Bunny Farm foram distribuídas por Brighton, Michigan, a cidade onde o Bones abriu em 28 de julho de 74. Essas imagens são da máquina enviada para o Antford Hotel. As duas garotas jogando parecem ter morado lá. O detalhe particular dessas máquinas era que todo o material do jogo era gravado e depois revisado pelos técnicos da BSI para avaliar se o jogo estava pronto para ser publicado. Esta gravação era uma dessas revisões e muito possivelmente a única filmagem restante desse jogo. No entanto, o material estava extremamente corrompido e levei semanas para conseguir juntar tudo com a ajuda de um amigo meu. Mas estou feliz que vocês tenham sido pacientes quanto a isso. Parece que vai ser algo grande mesmo. Quanto a mim, vou sair de férias de primavera no próximo fim de semana. Provavelmente eu vou passar um tempo com meu pai. Consider supporting activity inside a local form. I guess. Essa fita é bem diferente das anteriores. No seu início vemos flashes dos episódios passados enquanto a imagem de Sophie aparece na tela. Posteriormente, outro retrato aparece, Jenny Lederson, confirmado por um tweet do criador como a namorada de Sophie. Ao longo da fita, vamos acompanhar Sophie jogando e comentando o game que dá nome ao episódio, Bunny Farm. Então sim, Sophie Walton foi a primeira pessoa a gravar um Let's Play. Bruta! O vídeo começa com a logo da Bunny Smile Games e em seguida aparece um aviso de que o jogo tem uma versão beta e a tela de título. É aqui que entram Sophie e Jenny. As duas estão testando esse arcade estranho. Jenny já tinha jogado antes e queria apresentar para Sophie, já que ela curte essas paradas. E é assim que vai se estruturar essa fita. A primeiro momento as duas vão jogando de forma bem descontraída. Fuck. Shit, I can't go back. Dumbass. Informações interessantes que temos ainda nesse começo mais leve. Jenny conta que ouviu falar de um funcionário da Bunny Smile Incorporated, Brian Stills. Bunny Smiles Incorporated. Have I heard that name before? I mean, that company has been pretty relevant these past few weeks. Didn't you hear? What happened? Some weird rumors and shit. Apparently there was this one employee that drove to some forest a few days ago. Not too far away from here, actually. He hasn't been seen around ever since he drove to that place. Really? Yeah. The word got out quickly. Some family members say it was his first day. What's his name? Brian, I think? Se a gente for bater as datas, fazem 5 dias desde o incidente do Brian. Ela também fala que outra funcionária morreu em um bunker da empresa. Reminds me of this other girl. There's more? This young employee named Ashley. Young adult. Very pretty. She became some sort of urban legend around here. Why? People say she died inside of some old bunker from the company. Her body was never found.
durante a gameplay, vemos algumas vezes de fundo as figuras de um urso polar e um coelho cinza. Se você está prestando atenção, tá ligado que a gente já viu eles antes. Além dessas conexões, escutamos várias vezes a Sophie dizer que há algo no jogo que é familiar para ela. A Bunny Smile Incorporated, o design dos personagens e etc. O jogo Bunny Farm vai consistir do Bon tendo que ajudar seus amigos a preparar o Festival das Frutas. Mas desde o começo a gente já percebe que tem algo de errado no jogo. A primeira cutscene antes da transição pro gameplay, vemos rapidamente uma aparição daquela silhueta ao fundo. Na jogatina, Sophie vai escolher quem ajudar, no processo realizando alguns minigames. O primeiro escolhido é Billy. I'd like to climb one. Alrighty, press this button. See, I told you this game was a little broken. I can tell. You know, I keep thinking about Bunny Smiles. It sounds so familiar. This game is bringing back so many memories, but it's so hard to just remember exactly. Sorry, probably just boring you with random thoughts of mine. I'll stop. No, not at all, Sophie. However, I gotta do some other stuff. I got this one essay I need to finish. I'll see you around. Oh, alright. E agora que a Sophie tá sozinha, que o caldo engrossa. Good track. Now we need... O primeiro minigame se consiste de recolher presentes na Bon's Burger. A cada presente pego, imagens aparecem na tela, inclusive do nosso ursinho camarada. Em certo ponto, o Bon é levado a outras salas até cair em uma extremamente psicodélica, onde a Sophie vai jogar um simples jogo da velha com Billy para conseguir o último presente. There we go. What's that? Jenny? Restart the level. Christ. Never mind. O bagulho fica bem perturbado. E a gente acaba indo pra gravação do dia seguinte. Agora é de noite e Sophie tá conversando com Jenny. What exactly happened yesterday? I don't know. The game just crashed. I was playing and the game just kept showing weird visuals. Huh. Yeah, it was so weird, like if I was being told something, I guess. Huh. Like a message? Maybe. What? So you think this game is haunted or something? I don't know. Maybe. Time where I was playing and there would be times which I would do certain stuff that would cause the game to glitch and display some bizarre visuals and stuff. Anyways, it's getting very late. You sure you want to play right now? Why not just wait so we can play together tomorrow morning? I mean, you can go to sleep if you want, Jenny. Alright. Good night, Sophie. Good night. Alright, let's start this. O save da Sophie corrompeu, o que não é surpreendente com o que vimos momentos atrás, mas basicamente a mensagem fala que se ela continuar o jogo estará mais propenso a glitches, bugs e esse tipo de coisa. Como antes não estava muito diferente disso, Sophie dá play. Mas repara que curioso, momentos antes de aparecer essa tela com aviso, aparece o rosto do nosso camarada, dessa vez o coelho. Logo no que Sophie inicia sua segunda jogatina, já é perceptível algumas pequenas mudanças no cenário, inclusive uma placa que antes falava sobre Bob, o pai dos personagens hipopótamos. Agora ela demonstra a seguinte mensagem. Ele prometeu cuidar das duas crianças naquele dia e disse aos pais que estava tudo bem. É triste que não conseguimos lembrar de você, Sophie, mas em breve estaremos juntos para sempre. Descanse em paz, as duas adoráveis crianças.
Sophie acaba não dando atenção a essa placa, e o segundo minigame na qual ela vai é o da Penny. Whoa! Pretty fun place! Why, hello there! Whoa! Pretty horse girl! Dá um pause aí. Se você prestar atenção no fundo, enquanto os personagens conversam, o animatronic de Bon está no fundo observando. E no final vemos uma figura branca usando um chapéu que coloca um cartaz de desaparecimento referente ao Walten no cenário. De volta pro minigame, a gente tem que buscar algumas chaves para ir atrás dos porquinhos. A primeira está embaixo do sofá do Johnny DeRippo, e com ela entramos na primeira sala. Essa aqui são corredores escuros, similares bastante ao que vimos na compilação do projeto de relocação. Sophie anda bastante e sem rumo, até que de repente esbarra numa figura soturna, sendo levada de volta até a sala, agora com a chave vermelha. Além disso, mudanças no cenário são perceptíveis. Johnny não tá mais na sala, seus filhos estão sem olhos, e à medida que nos aproximamos da porta 3, a Benny vai ficando com o rosto mais distorcido. Atrás da terceira porta, vemos um dos porquinhos, cercado por uma esteira a qual a gente não consegue passar. Com um grande quebra-cabeça no chão, fica entendido que a gente tem que resolver ele primeiro. BSI Technical Support Audio Log Number 3, June 30th, 1974. Johnny's birthday party finished an hour ago. I decided to stay and help the employees clean the place. This week has been strange, especially because of the opening. I find it weird that they opened the place even though Mr. Wharton disappeared a few weeks ago. I hope he's doing alright. Rosemary came in today and asked if we'd seen him around. I'm pretty worried about it. Felix seems very concerned and worried too. Anyway, the birthday party, yes. Everything went according to plan. This was the first birthday party in the restaurant, and I feel it turned out pretty well. I noticed a few irregularities in the stage and in the audio animatronics. As the engineer and the person who basically built the animatronics to begin with, it was easier to notice these, especially in Bon. Something felt off. The limbs weren't moving properly. They looked stiff and odd, mainly in his right arm. It took a few more minutes to take him to the backstage, just to make sure everything's okay. I'm the only one left. Chris left some hours ago, and Felix didn't even show up. I'll leave and close the restaurant when I'm finished. I'm sure it's not going to take long. Esse minigame recriou a morte de Susan. Na fita bônus, frequentemente escutamos a frase segurança em pílulas, Sophie. Talvez esses remédios estivessem ofuscando a memória de Sophie. Os comentários de que algo é familiar a ela no jogo se repetem constantemente, tendo em vista que ela é filha de um dos donos, que ainda por cima desapareceu no local. Assim como a mãe, é muito estranho ela não lembrar dessas coisas. Mas seguindo, antes de avançar para o próximo minigame, o jogo indica que há algo na caixa de correio. Lá a princípio temos panfletos da Bones. Vemos um nome, Linda
Crankin, o mesmo sobrenome de Felix, só que ele está riscado por uma caneta vermelha com outro sobrenome, Thompson, no lugar. Boa parte das páginas estão censuradas, menos a primeira datada de 30 de outubro de 64, onde Linda detalha que Felix tem agido de forma estranha recentemente e que ela não sabe o que fazer. Outra é datada de 23 de agosto de 65 e conta que Linda havia se mudado recentemente para a casa de Felix, bem como seu amigo Jack Walton teve seu terceiro filho no dia anterior, uma garota chamada Molly. Ela também menciona que Felix e Jack estavam apresentando a ideia do restaurante para uma empresa chamada Cyber Fantech. A próxima entrada é datada de 26 de dezembro de 1970 e detalha que Felix e Jack construíram recentemente um boneco para Ed e Molly que o chamaram de Rocket. Ela também menciona que Felix bebeu muito ontem e que seu alcoolismo tem sido um problema há algum tempo. A página seguinte é datada de 3 de janeiro de 73 e documenta como o alcoolismo de Felix está piorando devido ao projeto da Bons Burgers. Ele aparentemente sai com mais frequência para beber e às vezes até fica no armazém a noite toda só para se embebedar. Ela também afirma que ele está prejudicando a si mesmo e a ela e que ela não sabe mais o que fazer. Várias páginas depois, há uma entrada sem data e com a caligrafia frenética dizendo: não sei o que fazer. Tô tão preocupada que eu simplesmente não consigo. A última entrada é datada de 2 de maio de 74 e é endereçada a Felix, afirmando que ela o deixará e se mudará para Hurricane. O rodapé da página contém um bilhete de Felix, dizendo: sinto muito, Linda, sinto muito. Seguido por outra página, que também diz: sinto muito. Este diário oferece muitas informações. A datação dele é muito útil e junto das outras fitas já nos faz capaz de montar uma linha do tempo coesa. As informações mais relevantes, na minha opinião, é sobre o problema de Felix com a Marva e o principal, as 3 lindas crianças mencionadas na fita Lucky You, Sophie e seus irmãos Ed e Molly. Seguindo para a terceira quest, Buzo, a gente vai ajudar ele com uma festa de aniversário e aqui a Sophie começa a reparar que o jogo parece querer falar algo. Again, I feel like this could be related to a person trying to tell the player something, maybe even a ghost, because this game really makes it seem like the people shown on screen died. Os minigames passados pelo Buzo são jogos da memória e o clássico jogo dos 7 erros. Mas como de praxe da fita, à medida que ela avança nos jogos, os elementos se corrompem até o rosto distorcido de uma das vítimas da Bones aparecer. No, that's not the difference. That's not the difference. Congratulations! You completed my game. Now, time for the prizes. Na compilação anterior, Charles é um dos nomes mencionados por Billy antes da morte de Ashley. Por eliminatória, bem provável que a vítima que possui Buzo é Charles. Passando pro último minigame, só resta Chá. O jogo dela é de longe o mais incômodo, muito por ser uma partida de esconde-esconde. Primeiramente, nós vamos atrás de Chá, e enquanto vamos procurando, o mapa vai se alterando. Primeiramente, podemos notar 2 coisas: aquele urso branco novamente, e 2 covas, essas com as iniciais E e M, talvez Ed e Molly. Em sequência, o urso some do mapa e aquele coelho aparece em cima das covas. Vamos ver até onde isso vai. You found me. Bem, agora é a nossa vez de se esconder. Am I still beautiful to you, Sophie?
I know you. Found you. Bem-vindos à minha fonte mágica de memórias. Cheguem mais perto e tragam suas experiências mais reprimidas. E preparem-se para maravilhar-se com a minha magia. Vamos dar um passeio pela estrada das lembranças. Vamos, diga-me, o que você gostaria de recordar? Here goes nothing. Holy shit. That's my old house. Hello, Bon. I'm so glad you're here to help me clean the code base. All that's left to do is just... Hello? Felix. Jack, what is it? Listen, I was wondering if you could do me and Rose a small favor tonight. Oh, I don't know, Jack. Today's been easy. It's about, Molly. They have a school event tonight. A school party, and they have no one to pick them up. I need to stay at the workshop to finish the paperwork, and Rose is, taking Sophie to the dentist. We were wondering if you could pick them up for the event and take them home later. Tonight? Yeah, if it's possible, of course. Sure, I can do that. Really? Yeah, sure. Oh, thanks a lot, man. You're a lifesaver, Felix. It's nothing. Alright, so, come pick them up at 5 and get them home at 9. Rose should be home by then. If she's not, you call me. Got it? Got it. I remember this conversation. Em um cenário totalmente bizarro, seguimos aquele urso até ele entregar a nós o panfleto da festa de primavera de 1974. Pouco tempo depois, nos é mostrado um evento que mudaria a história não só da Bons Burgers, mas como a de Jack, Rosemary, Sophie, Felix e qualquer outra pessoa que tenha se envolvido com o restaurante. É dia 2 de maio de 74, e vamos acompanhar Ed e Molly sendo levado à festa de primavera pelo tio Felix, e óbvio, eles não poderiam esquecer do companheiro deles, aquele coelho cinza, esse que vamos descobrir seu nome, Rocket. O jogo então tem como seu cenário agora aquela festa escolar já ao fim, com Ed e Molly indo chamar o tio Felix para levar eles embora. Mas como Linda mencionou, Felix tem tido problemas com o alcoolismo. Nós o encontramos na área de bebidas, visivelmente alterado, e ao tentar levar as crianças de volta para casa...
foram pra casa naquela noite. Ele os enterrou aqui. Eles estavam com muito medo. Mas eles acabaram encontrando uma saída eventualmente. You have 25 new messages. Felix, pick up the phone. Now, I need you to pick up the phone. It's been 3 hours since I told you to get Ed and Molly home. What happened to my children? If anything happened, Felix, you must tell me. You haven't told me in 3 hours. I need to know what's going on. I'm trying to call you all night. What the hell is wrong with you? I've been trying to contact you all night. I've been calling everyone for you. Just what the hell is wrong with you? 3 hours, you didn't call. I asked you to do one simple favor for me. I need to know, where are they? Where did you... Mas não é só isso, é. Ainda tem algo que você esqueceu de se lembrar. Eles estão esperando por você. O jogo realmente queria que Sophie lembrasse de todas as tragédias envolvendo a Bones, com ênfase na primeira, a morte de seus irmãos. Assim como na fita do projeto de realocação, aqui temos uma fita bônus escondida, com metade do link no início do vídeo e o resto no fim. Essa fita se resume a gravações de voz do Felix, a primeira sendo uma apresentação da empresa Bunny Smile Incorporated, datada de 15 de abril de 1967. Não! Agora o vídeo tá datado. A segunda mensagem é de 10 de dezembro de 72 e é basicamente o Felix desejando Feliz Natal para os funcionários. Ele também comenta sobre estar bastante orgulhoso do acordo com a Cyberfantech relacionado à criação do restaurante Bones Burgers. E a última gravação é de 2 de maio de 74 e se trata de Felix assumindo toda a cagada que ele fez com os filhos do Walton, o que casa em tema com a descrição do vídeo. Em memória de Edward Walton e Molly Walton. Ed e Molly morreram na quinta-feira, 2 de maio de 1974, em um trágico acidente de carro. Eles estavam voltando de uma festa organizada pela escola para celebrar a primavera. Jack Walton, pai e marido, não pôde levar as crianças à comemoração devido ao trabalho. Um amigo do Sr. Walton se ofereceu para levá-las em seu lugar. No caminho de volta para sua casa, esse amigo dirigia em condições duvidosas e acabou sofrendo um acidente próximo à estrada, ao lado da floresta Santa Joana, tirando instantaneamente a vida de Edward e Molly. Vocês serão lembradas para sempre, nossos pequenos anjos, nossas pequenas crianças. Com isso encerramos todo o escopo do terceiro episódio e sua fita bônus. Esse foi sem dúvida um dos capítulos mais densos em informações, e é justamente aqui que a base da história começa a se solidificar. No final do vídeo eu vou detalhar melhor a linha do tempo, mas antes disso, vale recapitular o que nós sabemos até agora. Jack e Felix eram dois amigos que durante a faculdade sonhavam em criar um restaurante temático infantil. Dessa ideia nasceu a Bunny Smile Incorporated, que mais tarde firmaria parceria com a Cyberfantech. Juntas, as duas empresas dariam vida ao projeto da Bones Burgers,
Félix. À primeira vista, tudo parecia perfeito, mas a gente sabe que na realidade era bem diferente. Félix já enfrentava sérios problemas com o alcoolismo, algo que, segundo os relatos do diário de Linda, só piorou com o passar dos anos e as pressões do trabalho. Essa situação acabou levando ao fim de seu relacionamento com Linda. O ponto de ruptura acontece justamente no dia em que Félix fica responsável por levar e buscar Ed e Molly, os filhos de Jack e Rosemary Walton. Infelizmente, essa decisão resultou em uma tragédia. Embriagado, Félix sofreu um acidente de carro que tirou a vida das 2 crianças. Tomado pelo pânico, ele tentou esconder o ocorrido, enterrando os corpos nas redondezas. Mas algo inexplicável aconteceu. De alguma forma, os espíritos das crianças se ligaram ao boneco Rocket que Molly carregava consigo. A partir desse acidente, os desaparecimentos começam. Primeiro Jack, depois Susan, posteriormente Charles, Rosemary, Ashley e finalizando em Brian. Enquanto isso, Sophie, a filha mais velha dos Walton, passou por um tratamento psicológico intenso. Os remédios acabaram apagando suas lembranças dos acontecimentos, mas anos depois, tudo voltaria à tona quando ela jogou o arcade Bunny Farm. A gente não sabe com exatidão em que momento isso ocorre, mas as imagens de Sophie vestida com aquele uniforme roxo dos zeladores de instalação sugerem que, ao recuperar suas memórias, ela provavelmente decidiu ir atrás de respostas. Neste ponto, podemos dizer que já temos cerca de 50% da história nas nossas mãos. Ainda há muitas lacunas a preencher, claro, mas é possível identificar 4 grandes mistérios que ainda pairam sobre The Walton Files. A primeira delas é o que exatamente é a Cyber Fantech. Sabemos que ela existe, conhecemos seu nome e a sua relação com a Bunny Smile Incorporated, mas suas origens e intenções continuam um grande mistério. Até agora, temos pouquíssimas informações concretas sobre a empresa, e tudo indica que ela é mais importante do que parece. O segundo mistério é quem está possuindo Bom. Já sabemos quais espíritos estão ligados a cada um dos animatrônicos, mas o caso de Bom continua sem respostas. A teoria mais aceita até o momento é que Jack Walton seria o espírito dentro dele. Afinal, ele foi o primeiro a desaparecer, e nas fitas vemos o Bom sendo responsável pelos ataques às vítimas seguintes. Ainda assim, faltam provas sólidas. O mais estranho é justamente que Bom é o único animatrônico que se mostra agressivo, o único que vemos efetivamente atacando as pessoas. Se ele realmente for o Jack, por que ele tem esse comportamento? O terceiro ponto é o urso polar. Ele aparece desde Lucky You e na terceira fita tem um papel crucial a mostrar a Sophie o que aconteceu com seus irmãos, o que indica que ele sabe muito mais do que demonstra. O curioso é que oficialmente ele deixou de ser canônico, e você pode se perguntar o que isso significa. Como assim? Ele não é canônico? Ele não é mais importante para a história? Bem, o que aconteceu é que o artista que desenhou o personagem, que inclusive tem nome, é Shober o nome que ele tem, não quer mais que o personagem tenha envolvimento com a obra. Não sei se ele e o Martin Walls brigaram, enfim, não importa. O fato é que este personagem já não é mais atrelado a The Walton Files. Ainda assim, eu acredito que o urso continuará existindo dentro da história, apenas com outro nome e visual. O papel narrativo dele é importante demais para ser só descartado. Então, provavelmente ele vai ser reformulado e não apagado. Mesmo assim, tendo dito tudo isso, é muito difícil determinar quem realmente está por trás desse personagem. E por fim, temos o Homem das Sombras, ou a Silhueta, como muitas vezes eu chamei. Aquela figura que testemunha a morte de Rosemary. Aqui eu acredito que já temos uma resposta bastante plausível. Ele pode ser o Psy-05. Mas quem é Psy-05? Você pode se perguntar. Bem, The Walton Files não é só um analog horror. Ele também é um ARG, ou ARG para os mais íntimos. Um jogo de realidade alternativa. Isso significa que parte da narrativa se desenrola fora dos vídeos, por meio de pistas escondidas, mensagens, códigos, interações reais, outros sites, enfim. Um exemplo disso é o personagem Anthony. Ele compila as fitas e se comunica com o público nas descrições dos vídeos, agindo como alguém que existe. Da mesma forma, Psy-05 é um perfil misterioso que comenta nas publicações desde a primeira fita, deixando mensagens criptografadas em base 64. Esses comentários são estranhos, fragmentados e sugerem que ele tem conhecimento sobre o que está acontecendo. Na descrição do canal dele, lemos o seguinte: eu observo nas sombras, eu guio outros para o sucesso. Eu estou aqui para ajudar você a juntar as peças deste quebra-cabeça. Não posso lhe dar as respostas diretamente, mas posso ajudar a encontrá-las. Seja sábio, ou o quebra-cabeça permanecerá para sempre sem solução. A frase "eu observo nas sombras" chama a atenção, pois se conecta diretamente com a expressão Shadow Man sees me when lights go off.
que aparece no final da segunda fita. Essa semelhança sugere uma forte ligação entre os dois. Talvez o Homem das Sombras seja o próprio Sai. Mas, afinal, quem é o Sai-05? Essa é uma pergunta que ainda não tem resposta definitiva. No final do vídeo, quando formos abordar as teorias, eu desenvolvo mais esse assunto. Só que algo que é bom eu deixar vocês à parte está relacionado mais ao ARG de The Walten Files. O site Find Jack Walten, muito inspirado no Save Walter White. É um site focado no desaparecimento do Jack Walten, a princípio tendo sido criado pelo Anthony, mas ao longo do tempo esse site foi mudando, com atualizações que davam pistas da história, que levava para outros sites, e que esses outros sites tinham mais pistas ainda e levavam para mais outros sites, e o ciclo se mantém, e você tem uma hidra de infinitas cabeças que põe medo em quem vai fazer um vídeo sobre The Walten File, porque você se vê num buraco de coelho que não tem fim, e eu acho que isso tá ficando muito específico, né? Bem, meu ponto é que essa parte do ARG introduz muitas coisas na série e vai ser importante em certos momentos, principalmente nas teorias. Mas como eu disse, é um pouco massivo o conteúdo que esses sites têm e seria muito chato eu falando sobre as 20 atualizações que cada um desses 30 sites tiveram. Então, quando for necessário, eu vou trazer informações desses sites para complementar minhas explicações e vou mencionar de onde eu tirei. Mas em relação a esse ARG, de fato, eu não vou me aprofundar porque eu sou vagabundo. Cyberfantech é o nome da quarta compilação, e pelo título já é fácil deduzir sobre o que a fita vai tratar principalmente. Antes mesmo desse episódio ser postado, algumas informações sobre a Cyberfantech já haviam sido reveladas através do site Find Jack Walten, em uma atualização publicada em 1º de janeiro de 2022. A empresa foi fundada em 1943 por Jason Poltrick, inicialmente com foco na fabricação de máquinas de cassino. Com o passar do tempo, ela foi se expandindo, mantendo sempre o objetivo de desenvolver tecnologias voltadas ao entretenimento. Jason Poltrick faleceu em março de 1952 e seu filho Norman Poltrick assumiu o comando da companhia. Foi sob sua liderança que, em meados dos anos 1960, a Cyberfantech firmou um acordo comercial com 2 empreendedores promissores, Jack Walten e Felix Kranken. Dessa parceria nasceu a Bunny Smiles Incorporated, que recebeu apoio financeiro e material da Cyberfantech para a criação de seus animatrônicos. Assim, a BSI pode ser considerada uma subsidiária da Cyberfantech. Com essas informações em mãos, vamos entender melhor sobre o que realmente se trata esse episódio. Aqui estamos nós novamente, desvendadores de mistérios. A Covid esfriou e, depois de 3 anos, finalmente conseguimos fazer o videocassete da minha tia funcionar. Tenho tanta coisa pra dizer, mas vou começar pela parte técnica. Quando encontrei as fitas da Bunny Farm, cheguei a um beco sem saída. Bunny Smile Incorporated, Bones Burger, não davam mais resultados. E os moradores locais, eles não tinham mais informações. Voltei pra Connecticut pra morar com meu pai até que meu amigo David me procurou com uma descoberta incrível. David decidiu perguntar aos moradores locais sobre o termo Walten em vez disso. Aparentemente, esse é um nome que aparece muito nas fitas. Eu mesmo nunca as assisti. Fomos direcionados a uma galeria antiga que tinha uma pista de boliche chamada Stanley's. Originalmente havia uma oficina naquele prédio e quando eles mudaram tudo lá e a Stanley's comprou o espaço, um armário ficou para trás com a etiqueta Walten. Dentro havia uma caixa com um cofre barato, aparentemente. A caixa ficou lá por décadas, porque ninguém conseguiu ou se importou em abri-la. Eu e Ron e David fizemos uma busca nas fitas anteriores e notamos o padrão. O código era 729
2. Curioso. Dentro havia um total de 23 fitas. Me mudei de volta para Brighton, Michigan, para ajudar meus amigos a consertar, limpar e compilar essas fitas no que chamamos de a coleção Cyberfantech. Esta é a parte 1 de 3. A Cyberfantech era uma empresa que financiava e criava a maioria dos projetos da BSI. Não está claro se a CT era dona da BSI ou se eram empresas parceiras. Talvez a CT tenha comprado a BSI em algum momento. De qualquer forma, todas as fitas estavam marcadas com o nome Cyberfantech e supostamente eram destinadas a técnicos e artistas. Devo mencionar que algumas partes dessas compilações são estranhas. Em algumas telas aparecem minutos e minutos de estática vazia e em outras uma tela branca com vozes fracas do fundo. Quanto a mim, eu estou ótimo. Os últimos 3 anos foram cheios de alguns dos momentos mais felizes e também dos mais tristes, mas ainda assim estou de pé. Vou sair de férias com minha namorada por algumas semanas. Postarei as partes 2 e 3 quando voltar no final do mês. O episódio começa nos levando novamente para a noite do baile da escola, em 2 de maio de 1974, acompanhando Ed e Molly. E aqui já vale comentar, diferente dos episódios anteriores, a partir daqui a série começa a tomar uma direção mais cinematográfica, em contraste com o estilo mais found footage das fitas anteriores. O que, convenhamos, é meio estranho. Afinal, se esses episódios são compilações de fitas antigas, quem diabos filmou essas crianças com 30 ângulos diferentes? Esse estranhamento aparece em vários momentos da fita, onde você inevitavelmente se pergunta, quem gravou isso? Na verdade, se a gente parar pra pensar, nem antes fazia tanto sentido assim. Afinal, como que tem links do YouTube em uma compilação de fita dos anos 70? Ah, mas pode ter sido o Anthony que colocou isso. Pode até ser, mas sinceramente eu não curto muito esse argumento. Tipo, por que ele faria isso? Bom, pensando bem, é uma ótima forma de farmar views. Vai ver, esse tempo todo o Anthony só não tava fazendo umas edições malucas, inventando toda a história pra ganhar visualizações. Pronto, mistério resolvido. Mas, brincadeiras à parte, se tem uma crítica que eu faço a The Walton Files, é que como a RG, a série peca um pouco na lógica. Ela exige uma suspensão de descrença bem alta para manter essa narrativa de fitas assombradas que um cara encontrou por aí. Deixando isso de lado, essa mudança de estilo mostra um salto enorme na qualidade da série. É aquele tipo de momento em que você assiste e pensa, caraca, o Martin Wall sabe animar. Caraca, o Martin Wall sabe animar. Voltando pra fita, ela no início vai seguir nessa recriação do final do episódio anterior, até que a fita começa a cortar mostrando cenas do restaurante, das empresas e desse lugar bizarro, até que caímos em um vídeo menu, tipo aqueles que tinha no DVD do Shrek. Shrek 2? Que título é esse? Que tal Shrek 2 Dança com Burro? Nós então veremos primeiro uma promo da Bons Burger, mas antes aparece uma imagem de um caderno de funcionário da BSI, seguido por uma entrada de Charles Brook, de 10 de outubro de 1970. Oi, acabei de ser contratado oficialmente como supervisor de computadores do restaurante Bunny Smiles sem nome, embora eu mesmo já tenha pensado em alguns nomes. Conheço esse pessoal há um tempo, eles são como família. Tenho feito alguns trabalhos para eles, juntos com a Susan há anos, mesmo antes da Cyberfantech. Conhecer os Waltons e os Crankins tem sido super divertido. Eu estou muito empolgado para começar a trabalhar. O futuro é brilhante. Em sequência, temos uma apresentação dos Showstoppers, algo que, sinceramente, eu pularia sem pensar 2 vezes. Mas, momentos antes de acabar, a câmera foca em Bon, e cortes sutis começam a aparecer. Uma floresta com algo ao fundo censurado, e logo depois uma figura misteriosa. Guardem bem essa imagem na mente. Um corte rápido nos leva a Cybertelly, o mascote da Cyberfantech, que começa a explicar como a tecnologia usada para dar vida a Bons Burgers foi desenvolvida. Ele então passa a falar sobre a criação dos Showstoppers. Cybertelly começa comentando sobre a arte conceitual, mas é interrompido abruptamente quando a fita corta para os esboços iniciais dos Showstoppers, feitos pelo departamento de arte da BSI. Entre essas imagens aparece uma foto de Rosemary Walton, e o mascote começa a falar sobre o seu papel como artista principal. No entanto, ele é interrompido novamente antes de mencionar que ela era casada com Jack Walton. Então surgem imagens de chá, seguido por uma narração de Susan Woodings, que começa a falar sobre a relação entre a BSI e a Cyberfantech. Segundo ela, a Cyberfantech havia sido contratada originalmente apenas para criar os animatrônicos, mas acabou fechando uma parceria mais ampla com a Bunny Smiles Incorporated. Susan começa a descrever seu papel como técnica-chefe e engenheira da BSI, mas é novamente interrompida quando fotos internas da Bons Burgers aparecem na tela. A primeira mostra
mostra Benny em frente a uma mesa cercada por crianças, enquanto o Bon está de pé atrás delas. A seguinte exibe Buzu se apresentando para outro grupo de crianças. Logo depois, uma imagem de um rosto surge rapidamente, sendo substituída por filmagem das cabeças inacabadas dos animatrônicos, dispostas sobre uma mesa. Susan continua narrando, falando sobre as novas tecnologias implementadas, como a movimentação livre e a interação direta com os clientes. Enquanto ela fala, algo se ergue entre as cabeças de Chá e Bon, antes que a fita corte novamente para as imagens dos animatrônicos inacabados. Durante essa sequência, sons estranhos e batidas constantes podem ser ouvidas ao fundo. Por fim, o rosto de Susan aparece na tela ao lado de uma carta invertida, enviada por Norman Poltrick a Felix Crankin, contendo o seguinte texto. Sr. Crankin, aqui é o Norman. Estou enviando essa carta em nome do acordo entre a Bunny Smiles e a equipe Cyberfun. E o mais importante, pelo bem-estar do nosso pessoal da Cyberfun. Temos recebido muitas reclamações sobre o desaparecimento de uma funcionária que tinha forte ligação com você e sua equipe. Susan Woodings está desaparecida há uma semana. E aqui na Cyberfun Tech estamos trabalhando o máximo possível para tentar entrar em contato com ela. Algum detalhe que o senhor possa nos fornecer que ajude a localizar nossa funcionária desaparecida? Ser totalmente honesto com o senhor, Sr. Crankin. Tenho muitas perguntas e suspeitas sobre o que quer que esteja acontecendo com sua empresa. Seja o que for, isso está manchando a reputação, tanto da sua quanto da nossa empresa, perante o público. Portanto, mais uma vez, se houver qualquer informação que possa nos ajudar a encontrar Susan, escreva-nos de volta imediatamente. Obrigado. Nos vemos na segunda-feira. Ela então fica completamente azul e somos levados para a próxima parte da fita, testes animatrônicos. A filmagem anterior de Chá é brevemente mostrada novamente, antes de cortar para um guia explicativo sobre o console Cyberfun Tech, um disco de dados utilizados para armazenar os recursos e o código dos animatrônicos. Logo depois, vemos Charles escrevendo uma das notas sobre o console, comentando sobre a tecnologia empregada nele e os testes que estavam sendo realizados. O console da Bunny Smiles Incorporated permite que os robôs do Bonus Burgers pareçam muito mais realistas e proporcionem uma experiência mais divertida e impressionante. Acho que este é um conceito ambicioso e inovador, algo que eu nunca teria imaginado criar na minha vida. Susan não decepcionou nem um pouco. Trabalho absolutamente deslumbrante e delicado. O Jack ficou fascinado. Ele nunca tinha visto nada parecido. Já o Félix ficou ao mesmo tempo maravilhado e assustado. Ele não entende nada como isso funciona. Semana 1. O Benny derrubou a mesa. Refaçam um recurso de reconhecimento da sala. O teste do Bon foi bem. Reconheceu a Sophie imediatamente. O Chá será o próximo. O número de mágica do Buzu ocorreu bem também. Um pouco enferrujado, mas vai melhorar da próxima vez. Semana 2. Benny consertado. O teste correu conforme planejado. A máscara quebrou por causa do último incidente. O teste de movimentação do Bon correu bem. Muito melhor do que o esperado. A máscara quebrou novamente. Providenciar uma nova até sexta-feira. Deve haver uma reserva na oficina. A tela lentamente carrega um coelho verde em estilo cartunesco, seguindo pelo texto Cyberfun Tech Interactive, logo abaixo. Em seguida, aparece uma ilustração de um técnico da BSI olhando dentro da cabeça de Billy, acompanhado da frase, o que é o console Cyberfun? Logo depois, a gravação corta bruscamente para o texto na tela. Teste de caminhada, 21 de janeiro de 1974. Em seguida, vemos a tela de inicialização do sistema do console da Cyberfun Tech. Podemos ouvir Susan e Charles conversando sobre o teste da função de movimentação dos animatrônicos, enquanto Charlie faz anotações, as mesmas que vimos anteriormente. A câmera então mostra a visão de Benny, revelando um ambiente simples, quase como um mapa de radar. Susan explica como o teste deve funcionar. Benny deve andar até ele sem esbarrar em nenhum obstáculo. No início, parece tudo correr bem, mas logo Benny acaba trombando em uma mesa, derrubando-a e encerrando o teste, assim como descrito em uma das notas de Charles. A fita corta novamente, desta vez mostrando um dos animatrônicos desenhado em estilo cartoon, escaneando o rosto de uma pessoa, com o texto rastreamento facial aparecendo ao lado. Logo depois, surge outro texto, agora datando o teste em 27 de março de 1974. E mais uma vez, voltamos à tela de inicialização do sistema Cyberfun Tech. Susan e Charles começam a conversar, se perguntando onde está Félix, que aparentemente deveria participar dos testes. Susan comenta que provavelmente ele está bêbado, e os dois discutem brevemente sobre o vício dele, mencionando que Jack e Rosemary nem imaginam o quão grave a situação realmente é. Charles se mostra surpreso, até Chris sabia daquilo, e esse Chris é bem provavelmente o mesmo que vemos conversando
conversar com o Brian na primeira fita. Bem, voltando a Charles e Susan, eles preferem ignorar o assunto e seguir com os testes. A próxima sequência é mostrada pela visão de Shah, enquanto Susan explica que o teste consiste em fazê-la andar até eles e escanear seus rostos. Charles fica confuso, já que eles haviam feito o teste com Ed e Molly e tudo correu bem, mas Susan explica que estão repetindo o processo porque o console tem dificuldade em detectar alguns rostos. Ela então pergunta sobre Lily e Charles responde que ela está passando o fim de semana com a mãe. Quem é Lily? Ela é mencionada em Bunny Farm. O aniversário que Buzo pede ajuda para organizar é dela e ela é filha de Charles, que pelo diálogo parece ser um pai solteiro. Enfim, o teste começa. Usando o console, eles iniciam o sistema de reconhecimento facial de Shah. O mesmo tipo de tecnologia que vemos sendo utilizado por Bond lá no final do primeiro episódio, quando ele tenta reconhecer Brian como se fosse Sophie. Shah caminha até eles e começa a escanear o rosto de Susan, então vemos a tecnologia funcionando. O sistema mapeia primeiro os olhos, o nariz e posteriormente a boca. Depois traça o contorno do rosto e por fim combina os elementos com um banco de dados interno. Shah consegue reconhecer Susan e Charles com sucesso, o que deixa os dois aliviados. O dia de testes finalmente acabou. Charles comenta que gostaria de tomar uma cerveja, que faz Susan lembrar da conversa sobre o alcoolismo de Felix. A fita então corta para o interior da casa de Felix, onde o espírito de Molly Walton parece estar presente, enquanto o som de um disco arranhado toca de fundo. Em seguida, a fita corta para um texto distorcido, mostrando a data de 13 de maio de 1974. Mais uma vez, o sistema do console é iniciado, e ouvimos Susan e Charles conversando sobre o incidente do dia 2 de maio, quando Felix, bêbado, dirigiu e acabou sofrendo o acidente com Ed e Molly. O funeral das crianças já havia acontecido, apenas com a presença da família. Charles se pergunta como Jack está lidando com a perda, e Susan admite que também não sabe, já que não tem o visto no trabalho ultimamente. Charles comenta que não tem certeza se Felix contou toda a verdade sobre o acidente, e Susan concorda, dizendo que acha que ele está escondendo algo, especialmente depois de descobrir que ele mantinha Rocket escondido no restaurante, sem que Jack ou Rosemary soubessem. Os dois decidem encerrar o dia e ir embora, incomodados com a presença de Rocket na sala. Mas assim que eles saem, Rocket começa a se mover em direção a Buzo, iniciando o processo de reconhecimento facial. Além de muito perturbadora, essa cena nos mostra algo que vai ser útil. Esse sistema foi capaz de captar, mesmo que de forma tosca, a presença dos espíritos de Ed e Molly. Durante esse momento, inclusive, é possível ouvir uma voz fraca, que quando reproduzida ao contrário, ouvimos o seguinte. A fita então corta para um texto de cabeça para baixo na tela, dizendo o 1º de 30 de junho de 1974. Podemos ouvir Susan falando em um áudio de gravação, o mesmo que já havia aparecido em Bunny Farm, onde ela fala dos reparos que iria fazer em Bond. Enquanto ela fala, vemos os fundos pelos olhos de Bond. Pouco a pouco, aquele rosto bizarro da figura esbranquiçada se aproxima dele, até entrar no corpo do animatrônico Bond, e temos um close em seu rosto. Logo depois, Susan entra na sala e a perspectiva muda para o ponto de vista dela. Caminhando em direção a Bond, ela porém é interrompida por um barulho vindo de trás. Ao se virar, vê uma pequena caixa de metal caindo de uma prateleira, acompanhada por batidas altas e metálicas. Atrás de outra prateleira, Bond observa silenciosamente. E, de novo, pela terceira vez, a gente vê a morte da Susan. Eu acho que o Martin Walsh odeia essa personagem. Não é possível, cara. O vídeo transiciona para 3 de maio de 1974. Meia-noite. Jack Walton aparece dirigindo nervoso em direção à casa de Felix Crankin, desesperado para encontrá-lo. Ele bate furiosamente na porta, depois espia pela janela, gritando ameaças, dizendo que mataria Felix se ele tivesse feito algo com Ed e Molly. A imagem começa a se distorcer em estática, enquanto Jack continua socando a janela e gritando o nome de Felix, até que tudo desaparece em ruído. Logo depois, a fita nos leva para a manhã do mesmo dia e na floresta de Santa Joana. Felix está sentado dentro de um grande buraco, como uma cova improvisada, com Rocket ao seu lado, e logo ao lado deles, 2 sepulturas recém-cavadas com os nomes de Ed e Molly. Um breve flash mostra o pós-acidente: Ed e Molly mortos no banco de trás e Felix desmaiado no volante, com o alarme do carro ainda tocando. A cena volta para Felix, que sobe da cova. Ele carrega Rocket, a mochila de Molly e um dos sapatos, talvez de Ed, talvez de Molly, e caminha à beira de um penhasco, com a vista para um rio abaixo. Ali, ele
Ele arremessa a mochila e o sapato, tentando esconder as provas do que fez. Depois disso, ele se aproxima da borda, fecha os olhos e parece prestes a se jogar. Mas antes de pular, sons embaralhados e a buzina do carro ecoam na cabeça dele, fazendo-o parar. Félix desaba ao lado de Rocket em puro desespero, enquanto a imagem se dissolve em estática. A fita então exibe o registro de áudio de Félix, datado de 5 de maio, semelhante à gravação de Guilty. É uma espécie de confissão, onde ele fala sobre ter contado toda a verdade a Jack, Rose e Mary sobre o acidente. Ele diz que ambos agora o odeiam, e que ele também se odeia. Félix admite não saber o que será dele, e que não consegue mais dormir desde o acidente, sabendo que os corpos das crianças ainda estão enterrados na floresta. Ele comenta que levou Rocket para casa, pois não teve coragem de se livrar dele, mas sente que, onde quer que ele vá, o boneco o segue. Félix descreve Rocket como um lembrete constante de seu erro, dizendo: não há nada que possa fazer para consertar isso. Nesse momento, Rocket aparece em cena, com os espíritos de Ed e Molly espreitando por trás dele. A fita então mostra Félix ouvindo batidas na porta de casa e uma voz infantil sussurra: Tio Félix! Tio Félix! Ele abre a porta e vê Rocket sentado no chão, imóvel. Félix começa a chorar desesperadamente, implorando para que aquilo pare, enquanto as faces distorcidas de Ed e Molly preenchem toda a tela. A fita então volta para os fundos, agora marcando 1 da manhã. Podemos ver Bon empurrando o corpo sem vida de Susan para dentro do animatrônico Benny. No canto da sala, Rocket observa tudo imóvel, mas Bon percebe sua presença e, com um sorriso sádico, leva um dedo metálico até a boca, fazendo um gesto de silêncio. Os olhos de Rocket se fecham, e então quando se abrem, vemos os olhos de Ed e Molly observando em silêncio. A cena muda e Ed e Molly aparecem em sua forma espiritual, dentro de um espaço branco e nevoado. Molly, assustada, mas determinada, diz que quer encontrar Susan e ajudá-la. Ed, mais racional, responde que isso não tem nada a ver com eles e que deveriam ficar onde estão. Mesmo assim, Molly o convence e os dois decidem procurá-la juntos, desaparecendo na névoa. Enquanto isso, ouvimos Susan chamar por ajuda, sua voz ecoando pelo vazio branco. De repente, ao longe, uma melodia familiar sendo assobiada. Aquela figura branca a responde calmamente: I can hear you, Susan. I'm here. Where are you? Please, where am I? Don't you worry. You're in safe hands, Susan. Welcome to Wonderland. Your new home. Isn't it beautiful? Am I Dead? No. Not yet, at least. Your heart is still beating, but your body is now functionless. Out there, you're slowly suffocating, but here, you're safe. The spirit doesn't pass on quite as fast as the body does. I would know. Who are you? Oh, where are my manners? Pleasure to meet you. My name is Bon, and you're Susan. I've had my eye on you. I know you very well, my friend. I know you like to fix things, isn't that right? Well, so do I. Wouldn't you like me to fix you? What are you talking about? Perhaps I could help you. Here, a gift. Take a look inside. I don't understand. That is the new you. A wonderful gift that will eventually become your new body. Just
like a beautiful butterfly bursting from a cocoon. You will be reborn. You don't have to listen to me. That is up to you. But what other choice do you have? A spirit can't survive without being tethered to a vessel. I know you're scared. I was too. But everything will be okay. Apologies for what I had to do to you. But look, the hard part is over with now. Besides, you can't make an omelet without breaking a few eggs. Ok, fita terminada e adivinha, aqui também temos uma fita bônus, mas antes a gente tem coisa para conversar. Duas das nossas grandes dúvidas ganharam boas informações. Primeiramente sobre a Cyber Fantech. Agora temos um pouco mais de noção da sua participação na história, mas definitivamente o mais chamativo é aquela figura branca, que é quem possui o bom. E aqui foi sua primeira aparição oficial na série, por mais que personagens totalmente brancos já tenham aparecido antes, principalmente em Bunny Farm. Mas nos sites ele já tinha se mostrado bem presente e é nomeado como bom, entre parênteses, por ser quem possui o coelho bom e por não sabermos ao certo quem ele é. Mas junto desse personagem, algo muito importante que nos é introduzido é a Wonderland, ou o País das Maravilhas na tradução. Esse limbo, ele é muito importante para a história. Através do site Find Jack Walton, nós tivemos contato com outros sites do Anthony, principalmente o Brighton Ghosts e seus derivados. Lá vemos que o Anthony realmente é um cara com hiperfoco em fantasmas, mas isso acaba sendo bem útil, porque a gente vai ter contato com os outros casos sobrenaturais que possuem eventos similares ao da Bones Burgers, como a história de Jasmine. Segundo a história, em 1912, uma menina chamada Jasmine morreu ao ser atingida por um móvel que caiu enquanto dormia. Os pais então criaram uma boneca de madeira em sua memória e a vestiram com as roupas que ela usou em sua morte. Mais de 2 anos depois, a boneca foi encontrada se mexendo e com lágrimas nos olhos, o que foi descoberto após a remoção de um de seus braços. Os pais chamaram um padre que levou a boneca, que ele acreditava ser obra de bruxaria. Após 3 meses sem se mexer, o padre tentou remover um dos braços da boneca. A boneca então começou a sangrar e tentou se afastar, antes de finalmente ficar sem vida novamente. A boneca ficou então trancada por 3 anos, até que um dia a boneca foi ouvida falando mamãe. Ficou então claro que a boneca estava possuída por Jasmine e de alguma forma a havia transformada em um novo corpo. De acordo com Anthony, uma vez que a alma escolhe seu recipiente, ela se torna seu corpo. No entanto, quanto mais tempo ela passa dentro dele, mais ela se torna seu corpo real. O corpo de Jasmine era a boneca, a madeira era sua pele, o braço de madeira era seu braço real. Isso pode causar dor e ela pode sentir tudo que o toca. Esse fenômeno aparentemente foi apelidado de posse pós-extensiva de objetos. Entre outras dessas histórias, temos a de Jonathan Farrell, que se comunicou com sua falecida esposa por meio de um diário, utilizando um método chamado interação material. Anthony mostra uma citação do diário de Jonathan, onde ele escreve, com pouco ou nenhum contexto, que visitou um lugar 2 dias antes e
pode ouvir a respiração de uma mulher, provavelmente sua esposa. Outro relato parecido é o do Dr. Victor Evans, esse que seria uma das primeiras pessoas a se comunicar com os mortos. Em 1941, o Dr. Evans entrou em uma sala com 3 pessoas e um rádio Zenith, onde um fantasma usou o rádio para chamar o Dr. Evans. O fantasma que o Dr. Evans reconheceu como um antigo paciente falecido. Em 1948, Victor começou a fazer experimentos com o rádio, conversando com vários outros fantasmas. E nesse experimento, Victor Evans se tornou a primeira pessoa viva conhecida a conhecer o lobby, um lugar para onde os espíritos iam e não podiam sair. Esse lobby é o que Bond nomeou de Wonderlands, que com todas essas informações sabemos que é como uma realidade subhumana para pessoas que morreram com negócios inacabados. E falando de negócios inacabados, temos a fita bônus para ver. Relatório 90892, 4 de maio de 1974. Departamento de Polícia da cidade de Brinton. Oficial responsável, Frank Davis. Felix Archer Crankin supostamente chegou à delegacia na manhã de 3 de maio. Ele estava com um par de óculos quebrados, calças azuis sujas e uma camiseta social amarela coberta de terra e sangue. Quando recebi a ligação, ele já havia sido detido. Sentamos com ele por algumas horas e ele revelou informações valiosas sobre um caso do qual havíamos sido informadas anteriormente naquele mesmo dia pelo Sr. Jack Walton. Os 2 filhos mais novos de Walton, Ed e Molly Walton, haviam desaparecido junto com Crankin na noite anterior. O álibi de Felix afirmava que ele ficou inconsciente por cerca de 20 minutos e quando acordou, as crianças haviam fugido. A margem do rio Clearhill pode ser vista enquanto o Departamento de Polícia de Brighton parece investigar o desaparecimento de Edward Walton e Molly Walton. O sapato de uma das crianças é visto boiando na água antes que o vídeo apresente uma falha e corte para um segmento diferente sobre o console Cyberfantech, com Cybertele falando sobre o console, descrevendo-o como um disco de dados cheios de informações vitais dos animatrônicos. O vídeo entra em grande detalhe sobre como os padrões avançados funcionam, mencionando que cada robô tem a capacidade de interagir com os clientes, sendo o detalhe mais notável, é claro, o fato de poderem se mover livremente. Logo depois, o vídeo aborda os procedimentos de segurança dos robôs, com a capacidade de interagir com os clientes e escanear rostos. Os animatrônicos, naturalmente, também podem analisar o ambiente ao redor para evitar colisões ao se moverem. O rastreamento de mapa, que funciona como um radar básico, também é mencionado que, se o disco do console do animatrônico for removido, os técnicos podem visualizar todas as gravações pela perspectiva do robô. A frase termina dizendo que, caso haja qualquer erro ou falha nos padrões, é recomendado entrar em contato com Charles Brook. No entanto, ao mencionar seu nome, a música para abruptamente e sons de batidas podem ser ouvidos por alguns segundos antes do vídeo prosseguir para o próximo segmento. Agora, sobre o rastreamento facial. O rastreamento facial é descrito como a parte mais avançada do sistema, permitindo que os robôs identifiquem ou detectem pessoas específicas entre o público. Em seguida, é explicado como os técnicos ativam essa função. Durante esse segmento, o som de batidas é ouvido constantemente ao fundo, enquanto um rosto começa a se materializar lentamente na tela. Perto do final, o vídeo comenta que a tecnologia ainda é parcialmente defeituosa, sugerindo que ela pode confundir uma pessoa com outra completamente diferente. De repente, a fita corta, mostrando os restos mortais de Susan Wooding dentro da fantasia de Benny, após ser atacada por Bond. Ao fundo, é possível ver uma mensagem de voz de Charles Brook. Enquanto tudo isso acontece, Bond é visto forçando a cabeça de Benny sobre os restos de Susan, enquanto ela se debate, ainda um pouco viva. Em seguida, uma tomada mostra as prateleiras e um rosto fantasmagórico surge por trás delas antes de preencher toda a tela. A fita então mostra o mapa do radar dos animatrônicos no palco dos fundos, visto no vídeo anterior. O chão agora se assemelha ao chão da Wonderland, e a área ao redor está esbranquiçada. O contorno negro de um rosto cobre a tela, e a máscara de Benny aparece no centro. O sistema de reconhecimento facial é então mostrado reconstituindo o rosto de Susan, mas de cabeça para baixo. Vemos então Susan dentro de Benny, caída no chão. Logo ela se levanta e durante uma sequência vemos ela caminhando pelos fundos do restaurante, até certo ponto onde encontra uma passagem para Wonderland, enquanto uma voz ao fundo diz: We must go deep into the forest. Hurry, follow me. Susan parece hesitar, e quando começa a se virar, Bond aparece ao canto, cortando e encerrando abruptamente a fita. Opa, e aí? Ele também te pegou pelo que eu tô vendo. Bem, parece que passar a noite comigo não foi a coisa mais segura. Mas em minha defesa, eles não estavam agindo dessa forma antes de você chegar. Talvez eles tenham te confundido com alguém.
Bem, acho que a gente vai ficar aqui até resolvermos nossas pendências, e acho que a única coisa que nós não terminamos foi o papo sobre a série, né? Bem, acabou. Nós vimos todas as fitas de The Walton Files, todas as principais. Existem mini episódios, mas como elas não acrescentam muita coisa na história, eu optei por deixar de lado por enquanto. Mas a gente ainda tem algumas coisas pra falar aqui. E vamos começar pela linha do tempo, e tem bastante informações que eu vou adicionar dos sites. Então, se alguma informação nova aparecer e você se perguntar de onde veio, foi do ARG. Tudo começa em 1943. O empreendedor Jason Poltrick fundava a Cyberfantech, uma companhia originalmente voltada para o desenvolvimento de jogos e máquinas de cassino. A empresa cresceria rapidamente, mas sua trajetória seria breve sob a liderança de Poltrick. Ele morreria em 1952, vítima de insuficiência cardíaca. Seu filho Norman assumiria o cargo a partir de então, enquanto em 1958, dois jovens universitários, Felix Kranken e Jack Walton, se conheceriam na faculdade. Unidos por uma visão ousada, começaram a planejar um restaurante que utilizaria de animatrônicos como forma de entretenimento familiar. Um ano depois, em 1959, Jack se formou na Cleary University, em Livingston County, e se casou com Rosemary Walton. Era o início da família Walton. Durante a década de 1960, a vida dos Walton florescia, com o nascimento de Sophie Walton, a primeira filha do casal. 2 anos depois, em 15 de maio de 1962, nascia Edward, e em 22 de agosto de 1965, viria a caçula Molly. Nesse mesmo período, Felix enfrentava uma vida pessoal conturbada. Em 1964, já apresentava sinais de alcoolismo, chegando em casa tarde, instável e preocupando profundamente sua companheira, Linda. Ainda assim, o projeto do restaurante com Jack avançava. Em 1965, os dois apresentaram suas ideias para a Cyberfantech, sonhando em criar um espaço de diversão para famílias inteiras. 2 anos depois, em 1967, o sonho finalmente começava a tomar forma. Nascia oficialmente a empresa Bunny Smiles Incorporated, criada para dar vida àquele projeto inovador que uniria tecnologia e entretenimento. Na virada da década, a Bunny Smiles Incorporated crescia rapidamente. Em 1970, Charles Brooke foi contratado como supervisor de computadores para o primeiro restaurante da companhia, ainda sem nome definido. No final daquele ano, no Natal de 1970, Felix e Jack construíram um brinquedo especial para Ed e Molly, um pequeno robô coelho chamado Rocket, mas enquanto o trabalho avançava, o vício de Felix nas bebidas se agravava. Nos anos seguintes, a produção dos endoesqueletos animatrônicos foi concluída. Em dezembro de 1972, Felix enviava mensagens otimistas sobre o acordo com a Cyberfantech e o progresso do projeto Bons Burgers, restaurante que prometia revolucionar o entretenimento infantil. Mas por trás das promessas havia instabilidade. Em 1973, Felix estava completamente submerso no trabalho, bebendo de forma descontrolada e afastando todos ao seu redor. Em janeiro de 1974, começaram os testes com os animatrônicos. Charles e Susan realizaram um experimento com o sistema de movimento e mais tarde com um rastreamento facial. Em abril, Rosemary Walton foi entrevistada sobre o design dos personagens e a abertura do restaurante parecia cada vez mais próxima. Mas então, em 2 de maio de 1974, a tragédia. Linda rompeu seu relacionamento com Felix, decidida a se mudar para a cidade de Hurricane. Naquela mesma noite, Felix, bêbado e perturbado, aceitou fazer um favor a Jack, levando Ed e Molly a uma festa escolar. Após o evento, ele dirigiu embriagado pela estrada que cortava a floresta de Santa Joana e perdeu o controle do carro. O acidente foi devastador. Em desespero, Felix enterrou os corpos das crianças na floresta e deixou ao lado delas o brinquedo de Rocket, que mais tarde se tornaria o receptáculo espiritual de Ed e Molly. A culpa o consumiu. Pouco depois, enviou uma mensagem gravada confessando o acidente e admitindo seus problemas com álcool. Nos dias seguintes, Jack Walton, em choque, foi até a casa de Felix, mas o amigo já estava em ruínas emocionais. Felix afirmou ter contado toda a verdade para Jack e Rosemary, mas mentiu sobre o paradeiro das crianças e de Rocket. Apesar da tragédia pessoal, o mundo continuava girando, e os planos para o restaurante não pararam. Em junho de 1974, a imprensa noticiava com entusiasmo a inauguração da Bons Burgers, inicialmente marcada para o dia 1º, mas adiada para 28 de junho devido às inconveniências desconhecidas. Pouco antes da data, em 11 de junho, Jack Walton desapareceu misteriosamente. Mesmo assim, no dia 28 de junho de 1974, Bons Burgers abriu suas portas. O sucesso inicial foi
foi ofuscado por uma série de desaparecimentos. No dia 30 de junho, durante a festa de aniversário de uma das crianças chamada Jeremy, a funcionária Susan Wooding sumiu. 2 semanas depois, em 14 de julho, outro desaparecimento. Charles Brooke, o supervisor de computadores, desapareceu durante a festa de Lily, sua filha. E por fim, em 19 de julho, a própria Rosemary Walton desapareceu, no último dia em que o restaurante funcionou. Nos dias seguintes, 20 de julho, a Bob's Burgers foi fechada para sempre. Mensagens gravadas relatavam gritos dentro do restaurante e uma invasão policial na madrugada. Pouco depois, todos os animatrônicos e equipamentos foram transportados para um depósito secreto, o armazenamento K9, que seria oficialmente construído em dezembro daquele mesmo ano. Em 1978, a empresa tentou reviver o legado do restaurante através do projeto de realocação, um plano para reprogramar e reaproveitar os animatrônicos. As fitas de documentação foram gravadas em julho, mas durante a visita técnica de Kevin, Hillary e Ashley, esta última desapareceu misteriosamente. Pouco tempo depois, um cheiro horrível vindo dos fundos do depósito levou ao cancelamento definitivo do projeto. Ainda assim, a Bunny Smiles Incorporated insistia em se manter viva. Em 1979, estreou o programa infantil Little Bones Neighborhood. Nos anos 80, Hillary Barclay foi promovida ao setor de marketing, mas abandonou a empresa em 81, decepcionada com a falta de transparência e os segredos em torno do passado da BSI. No ano seguinte, Brian Stills, técnico da companhia, foi enviado ao armazenamento K9 para mais uma tentativa de reprogramar os animatrônicos, mas nunca voltou. Foi perseguido e morto por bom. Ainda em 82, Sophie Walton, já adulta, começou a revisitar o passado. Ao lado de Jenny, ela jogou o videogame Bunny Farm, que escondia mensagens encriptadas e memórias distorcidas. Conforme jogava, Sophie começou a lembrar fragmentos de sua infância, do restaurante, dos colegas desaparecidos e sua própria família perdida. Essas memórias culminaram no colapso final da Bunny Smiles Incorporated, que encerrou oficialmente suas atividades no início de 1983. E essa é a ordem cronológica de acontecimentos principais que temos da série. Essa linha do tempo pode ficar enorme se juntarmos os casos mencionados por Anthony em seus sites. O caso de Jonathan Ferrell é de 1870, para você ter noção. Mas enfim, como eu havia dito, essa parte da história já está bem definida. Então o que vai sobrar pra gente agora é teorizar. Anteriormente eu havia listado 4 grandes dúvidas centrais da série. Com o episódio mais recente, o tópico Cyberfantech já foi devidamente explorado, então podemos riscá-lo da nossa lista. Quanto ao Showbear, a situação ainda é nebulosa. Em certo momento, no site Find Jack Walton, surgiu a imagem de uma pelúcia de um urso polar chamado Mr. Snow, muito provavelmente o substituto do Showbear. Pelo que podemos compreender, essa pelúcia pertencia a Sophie quando ela era criança, o que complica ainda mais a tentativa de identificar quem ou o que esse personagem realmente representa. Mr. Snow parece ser uma ponta entre Sophie e o seu passado esquecido, mas quem estaria por trás dessa figura? A primeira hipótese seria que ele não passe de um fragmento da mente de Sophie, uma personificação de sua própria consciência, tentando fazê-la lembrar. Ainda assim, essa teoria me soa improvável. Alguns acreditam que o Showbear poderia ser Jack Walton, tentando reavivar as memórias da filha. Contudo, essa ideia não me convence, e por um motivo simples. Em Lucky You há um personagem que fala diretamente conosco, repetindo várias vezes a expressão segurança em pílulas, numa tentativa clara de manter Sophie longe de suas lembranças. E essa mesma voz chama a Sophie de Minha Coelhinha, um apelido que remete ao carinho de um pai, o que entra em conflito direto com o papel do Showbear, que faz o oposto. Ele a expõe às memórias, colocando-a em risco. Por isso, não acredito que haja uma ligação direta entre o Showbear e Jack Walton. Na verdade, tudo indica que o Showbear esteja mais próximo de Bon. É ele que incentiva a Sophie a lembrar, algo que no futuro a leva a investigar a Bob's Burgers. O final de Bunny Farm, com a frase "Eles estão esperando por você, Sophie", junto à fala de Brian na primeira fita, "Ele pensou que eu era ela", parece se conectar. Talvez Bon tenha aproveitado dessa persona de Mr. Snow para atrair Sophie até ele. Claro, tudo isso é pura especulação. Esse personagem é de longe o elemento mais misterioso de toda a série, e com as poucas informações que temos até agora, é difícil tirar qualquer conclusão definitiva. O próximo tópico é quem está possuindo Bon. Agora nós temos uma imagem dessa figura. Uma das teorias mais populares entre os fãs sugere que Jack Walton é, na verdade, Bon. A versão mais aceita dessa teoria afirma que após o desaparecimento de Jack em junho, seu espírito teria possuído o animatrônico, tornando-se a entidade que conhecemos. A primeira aparição confirmada e cronologicamente datada de Bon ocorre em 30 de junho, apenas algumas semanas depois do desaparecimento de Jack, ocorrido em 11 de junho, que pode indicar que ele morreu nesse intervalo e se tornou o animatrônico. Através do ARG, chegamos a um site, a Biblioteca dos Zeladores, onde registros dos zeladores de instalação ficam armazenados. No dia 18 de junho de 1970,
1984, Rich, um zelador do turno da noite, comenta sobre uma infestação de insetos que teria forçado a Bons Burgers a entrar em lockdown. Apenas funcionários autorizados podiam inspecionar os animatrônicos e exterminadores seriam chamados para desinfetar o prédio. Muitos acreditam que essa história tenha sido criada como cobertura para a morte de Jack, ocultando todas as provas do ocorrido. Outra possibilidade é que realmente houvesse insetos atraídos pelo corpo em decomposição de Jack, escondido dentro do edifício. Jack e Bon apresentam diversas conexões simbólicas e narrativas ao longo da série. Na fita introdutória da empresa, Jack aparece repetidamente durante o segmento da festa do pijama de Bon, que termina com o animatrônico já possuído. Considerando que no universo da série, espíritos se comunicam através de meios analógicos, isso pode indicar que Jack está se manifestando na gravação, revelando-se como o animatrônico ao final, um padrão semelhante ao que ocorre no episódio 4, com Susan Woodins, onde ele também surge de forma inesperada dentro da Wonderland. No início da versão republicada da primeira fita, o vídeo começa com um áudio distorcido e ruidoso sobre a imagem de coelhos, e termina com Jack desaparecendo em um fundo branco, enquanto o mesmo som ecoa. Pode-se interpretar isso como uma metáfora, espelhando Jack com os coelhos, ou simbolizando sua alma entrando na Wonderland. No projeto de relocação, Jack aparece dentro da mochila do pequeno Bon. Em artes conceituais do Bon, é mostrado ele vestindo um terno preto com gravata borboleta, o mesmo traje que Jack utilizava. E na fita Cyber Fantech, Bon surge aleatoriamente em diversas cenas, um comportamento muito similar ao de Jack nas primeiras 3 fitas, onde ele também aparecia de forma inesperada. Dessa forma, é possível que Jack tenha morrido e se transformado em Bon, perdendo as memórias de sua vida anterior. Quando uma pessoa se torna um espírito, parece haver a tendência de esquecer quem ela foi, e talvez seja exatamente isso que aconteceu com Jack Walton. Apesar da popularidade da ideia de Jack Walton ser bom, há diversos pontos que contradizem essa interpretação. Jack sempre foi retratado como um pai amoroso, alguém que jamais demonstrou vontade de machucar sua família ou pessoas próximas a ele. Também é importante lembrar de que qualquer semelhança física entre Bon e Jack é provavelmente coincidência. O design do antagonista foi feito para ser propositalmente vago e genérico, sem se assemelhar a ninguém em específico. Outra hipótese propõe que Jack foi colocado dentro do animatrônico do Bon, compartilhando o mesmo corpo com o outro espírito. Nesse caso, Bon seria uma espécie de identidade dividida, com Jack sendo apenas uma metade, um prisioneiro dentro de sua própria criação, incapaz de controlar as ações assassinas que comete. Essa ideia é reforçada por uma sequência recorrente ao longo da série. Na fita introdutória da empresa, Bon chora antes de matar Brian Stills. No projeto de relocação, ele chora após assassinar Rosemary Walton, e em Cyber Fantech, o Bon volta a chorar depois de matar Susan Woodins. Essas cenas mostram a dualidade do animatrônico Bon, que ao mesmo tempo que chora após os ataques, também age de forma sádica, como visto em Cyber Fantech. Nesse caso, o animatrônico seria apenas um receptáculo para duas presenças distintas: o espírito de Jack, impotente, e a entidade que assumiu o controle total, a verdadeira força por trás de Bon. Outra vertente teórica afirma que Jack foi assassinado, possivelmente durante a briga com Felix Kranken. No design de Bon, vemos que ele possui um ferimento no rosto, que muitos associam com o ferimento de um tiro. Já foi dito por Martin Walsh que Jack tinha o hobby de caçar e possuía uma espingarda, com muitos teorizando que talvez Jack tenha atirado no Bon, assim o matando, ou em uma vertente mais sombria, onde ele teria atirado em si próprio, assim se tornando o Bon. Há quem acredite que o misterioso Dr. Victor Evans, um nome mencionado no ARG, seja na verdade a própria entidade por trás da figura espectral Bon. Durante a década de 1940, o Dr. Victor Evans conduziu uma série de experimentos sobrenaturais sobre o além e a comunicação entre os vivos e os mortos. Nesse período, Evans teria aprendido muito sobre possessão espiritual e sobre o enigmático lobby, compreendendo também o quão perigoso esse tipo de contato poderia ser para quem o realizava, como mencionado no site Ghost Talk, onde se afirma que dialogar com fantasmas é algo extremamente arriscado. No episódio Cyber Fantech, Bon demonstra o conhecimento profundo sobre a passagem do corpo físico, o funcionamento do espírito e a natureza da Wonderland, algo que ultrapassa em muito o saber de qualquer ser humano comum. Isso poderia indicar que Bon não aprendeu essas coisas, ele viveu e testou cada uma delas. Evans, ao se comunicar com entidades e atravessar as fronteiras do desconhecido, poderia ter descoberto os segredos do pós-vida e acabado por se perder entre os dois mundos. Se tomarmos as palavras de Bon para Susan Woodins como verdadeiras, surge um problema. Como o Dr. Evans poderia
ainda existir em 1974, se seu espírito deveria ter se dissipado, como aconteceu com Brian Stills. Além disso, o animatrônico bom só teria sido construído no início dos anos 70, décadas após os experimentos de Evans. Contudo, há quem acredita que Evans, após 7 anos estudando o fenômeno, teria descoberto uma forma de permanecer na Wonderland, ou até mesmo de transferir sua consciência de um objeto possuído para outro, driblando o destino espiritual que o faria desaparecer. Outra questão se levanta: como Bond sabia sobre Susan Woodings e sua profissão de técnica? Isso pode ser explicado pelo sistema de reconhecimento facial, mencionado por Susan em Cyberfantech, que fornecia informações sobre as pessoas identificadas. Ela mesma afirma ter praticamente construído os animatrônicos, o que levanta a hipótese que Bond pudesse estar observando Susan e sua equipe, não por acaso, mas por algum propósito oculto. E essas são as principais teorias ao redor de Bond. Eu acredito muito na teoria de múltiplos espíritos dentro do animatrônico. As datas com Jack Walton desaparecendo batem muito próximo aos ataques de Bond, mas essa dualidade do animatrônico, principalmente por esse choro, me fazem muito crer que Bond é um ser à parte, que divide o corpo do animatrônico com o Jack. O problema é que essa teoria não aponta quem seria o Bond. A pessoa mais provável de se apontar, se fosse seguir essa linha, é o Dr. Evans, que de alguma forma foi capaz de possuir o Bond décadas no futuro. Existem outras teorias que apontam Jason Patrick, Ed Molly, entre várias outras pessoas, como Bond, mas essas são bem mais infundadas, ao ponto de eu não achar relevante comentar. E com isso, a última coisa que nos falta teorizar é sobre o Shadow Man. Entre as teorias mais populares envolvendo o enigmático Homem das Sombras, a mais recorrente sugere que a figura encoberta pela escuridão é na verdade Felix Kranken. Na música Slowly, os versos descrevem um ser sombrio que observa das trevas alguém que destruiu aquele carro e que jura não ter culpa nem coração. Muitos interpretam essa letra como uma referência direta ao acidente de carro que tirou a vida de Ed e Molly Walton. A menção à falta de coração também é vista como uma ironia amarga, remetendo ao projeto de realocação, onde Felix é descrito como alguém com um grande coração, uma afirmação contestada por Jack Walton, que via em Felix apenas frieza e falsidade. Embora o ARG Deponses, de onde as músicas dos álbuns Showstoppers, incluído Slowly, se originam, tenham sido retiradas do cânone oficial, o fato de Slowly ter sido canônica em algum momento faz dela uma evidência ainda relevante para muitos fãs. Além disso, durante o minigame de Buzz, o presente em Bunny Farm, Billy aparece brincando com um carrinho, um boneco azul e 2 bonecos verdes. Na segunda imagem, as figuras verdes tornam-se vermelhas e a figura azul fica completamente escura. Como Ed e Molly são demonstrados como espíritos vermelhos, a figura azul que torna-se preta pode representar Kranken. Felix é amplamente retratado como um homem disposto a encobrir qualquer coisa que pudesse manchar sua imagem, ou da Bunny Smiles Incorporated e da Cyberfantech. Após o acidente, ele enterrou os corpos de Ed e Molly, tentando esconder sua culpa, e mais tarde apagou qualquer menção a Jack Walton dos arquivos da BSI. Em uma atualização do site Find Jack Walton, o Homem das Sombras é visto encobrindo a morte de Susan Woodings, algo que se assemelha muito com esse comportamento de Felix. Mas essa teoria vai um pouco contra a de que Sai-05 é o Shadow Man, porque simplesmente as datas não bateriam. Felix estaria fazendo comentários com 90 anos de idade praticamente. Mas nós vemos o sistema de reconhecimento facial e o de mapeamento sendo capaz de captar os fantasmas, e ele sendo capaz de se comunicar através de rádios, fitas, o que impediria eles de se comunicar através das nossas tecnologias atuais? Com todo o comportamento estranho, das mensagens criptografadas, do estranho jeito de falar, eu acho bem plausível supor que Sai-05 seja uma manifestação de Felix, agora numa tentativa de se redimir, expondo as verdades de seu passado. Essa que em vida ele tentou esconder. Midnight shadows fade, no one's left at the masquerade. Everything is through, dear, but my love for you, dear, lives on.